Alegria, irmãos, estar na casa do Senhor nessa noite de quarta-feira, não é verdade? Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor receba a nossa adoração, independente do dia que você viveu, da circunstância que você enfrentou hoje, boa ou ruim, você está no templo do Senhor, e o Senhor quer ser adorado por você, quer receber suas canções, suas falas, sua vida. Ele quer você, Ele nos quer. Então que a gente entregue ao Senhor nossa vida como culto a Ele nessa noite. Que Ele se alegre da nossa oferta. Coloque-se em pé. Vamos dizer para Ele que como a corça suspira pelas águas, a nossa alma suspira pelo Senhor. Temos sede do Deus vivo. Nós sedentos de ti, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder, teu poder. Incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Quero ouvir incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Incendiar meu coração, o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Quero ouvir incendiar meu coração,
coração ao altar do Senhor. Faça dele mesmo o lugar onde o Senhor vai reinar. Não só agora, quando estamos em culto, em adoração, cantando canções, mas no seu dia a dia. Que Ele seja o rei na sua vida e na minha vida. Queria que você tirasse alguns minutos para adorar ao Senhor com as suas palavras. Ore em adoração. Será que você tem palavras de adoração para declarar ao Rei? Queremos que a glória dele encha esse lugar e sabemos que é totalmente possível, porque estamos reunidos no nome dele. Com ele aqui, declare honra e glória a ele. Diga com as suas palavras. Honra ao Senhor. Diga o como ele é maravilhoso, como ele é tremendo, quantos milagres ele pode fazer. Agradeça os milagres que ele fez hoje, porque ele realizou milagres hoje. Nós cremos nisso. Diga o quão bondoso ele é. Se una à natureza que adora o Senhor. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós queremos a glória do Senhor. A glória do Senhor está nesse lugar. Nos enche, Senhor.
e nos permanece eternamente nessa noite. Estamos aqui neste lugar no nome de Jesus. Nome que é acima de todo nome. E nós te exaltamos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua bondade sobre nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor amado, pelo privilégio de estarmos em tua casa, Senhor. Reunidos no nome de Jesus, louvando, bendizendo o Senhor. E aqui estamos, aqui chegamos, ó Pai, porque amamos a tua casa, amamos este lugar, amamos, Senhor, a tua presença. E temos sido, ó Deus, alvos de tua misericórdia. Nós podemos afirmar, o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem cuidado de nós. A cada manhã, Senhor. Antes mesmo que nós abramos os olhos, as tuas misericórdias já se renovaram sobre nossas vidas. Cada dia, Senhor, cada dia, uma porção nova e fresca de tua bondade e misericórdia. Nessa noite, ó Pai, te exaltamos, nessa noite te bendizemos, nesta noite nos colocamos diante do teu altar, Senhor, pedindo perdão por nossos pecados. Nesta noite, Senhor, pedimos que a tua mão esteja estendida sobre nós, que o teu poder se manifeste neste lugar, que a luz do teu rosto resplandeça aqui, que o Senhor ponha por terra todo impedimento, que o Senhor ponha a tua igreja em tuas mãos, abençoando o teu povo, fortalecendo o teu povo, aquecendo o coração do teu povo, para que juntos, ó Pai, possamos louvar, bendizer o nome de Jesus e proclamar a salvação que somente Cristo Jesus pode dar. Nesta noite, Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, a nossa gratidão. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês podem sentar por alguns instantes. Louvado seja Deus por estarmos juntos na casa do Senhor nesta quarta-feira. Queria que você ajudasse nesse momento e você olhasse para o lado e desse um sorriso abençoador para teu irmão, para a tua irmã, cumprimentasse essa pessoa que está perto de você. Sabe, se há alguém perto de você que te conhece, dê aí o seu abraço, boas-vindas. Temos pessoas que nos dão alegria de sua presença hoje. Então, que a nossa igreja estenda esse abraço para as duas irmãs que nos visitam. Muito bem-vindas em nome de Jesus. Meus queridos, estamos na última quarta-feira do mês de junho e o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido maravilhoso. E nessa última quarta-feira do mês de junho eu quero continuar te encorajando a olhar para tudo que o Senhor fez por tua vida nesse mês. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, que em alguns momentos desse último mês você pensou assim: e agora não vai dar, eu não vou conseguir prosseguir, superar. Mas eu tenho boas notícias para você. Chegou até aqui, porque o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos surpreendido. Meus irmãos e irmãs, nessa reta final de mês, nós, como igreja local, continuamos contando com a fidelidade do povo de Deus. Continuamos contando com o milagre do Senhor para não apenas a manutenção da casa de Deus, não apenas para que nós continuemos fazendo o que estamos fazendo, mas para que nós possamos avançar, crescer. Meus queridos e minhas queridas, vamos nos envolver no projeto do Reino de Deus. Nos próximos minutos nós traremos ao altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Você que está conosco pode fazê-lo presencialmente. Você que está conosco através das mídias sociais, você pode ofertar e dizimar através dos dados bancários de nossa igreja ou através do Pix de nossa igreja. Mas que nós hoje, todos nós, sejamos envolvidos na obra do Senhor e não deixemos de participar da obra do nosso Deus. Enquanto continuarmos em adoração, saia do seu lugar e abençoe a obra do Senhor.
te ama, Ele nos ama. Me ama, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Prometo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sonho é para ti. Vivo só pra ti. Essa minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Amém, Senhor, amém. Nossa alegria está na tua presença. A nossa alegria reside em estarmos diante do Senhor. Essa noite, Pai, abençoe cada oferta, cada dízimo que aqui foram trazidos em teu altar, foram entregues em tua casa, presencialmente ou virtualmente. Abençoe, Senhor, e abençoe teu povo. Que o mês de julho que se aproxima, ó Deus, seja um mês de prosperidade bíblica, que seja, Senhor, um tempo de saúde. Tantos irmãos nossos, queridos, amados, estão enfrentando enfermidades. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão do teu povo. Nesse momento, Pai, visite o leito de dor, o leito de hospital, e cure os enfermos, Pai, no nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que o teu poder seja liberado e manifesto sobre os teus filhos e filhas, para que a alma seja curada, para que o corpo seja curado, para que as finanças, ó Deus, sejam liberadas, abençoadas. Senhor, por amor ao teu povo, repreenda o devorador. E envie chuva serôdia, chuva temporã sobre os filhos e filhas. E continue sustentando a fé dos teus filhos, abençoando os filhos e filhas. Nos lembramos desse momento, ó Pai, nossos irmãos Marcelo e Solange completam mais um ano de casamento, aniversário matrimonial, sendo teus servos, abençoando, renovando as forças, especialmente neste tempo que tem se revezado no cuidado com a sua mãe, com o Leandrinho. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoe esta família e receba a nossa gratidão pelos teus poderosos feitos de justiça. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e
Engrandecido seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Obrigado, irmãos da música, pelo suporte, pela bênção, pelo direcionamento nesse momento. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos, especialmente nesse mês de junho, nós temos refletido nas quartas-feiras sobre o Sermão do Monte. E eu quero ler com você a palavra do Senhor e pedir que você abra o capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus. Mateus capítulo 6. E eu quero ler um texto, meu amado, minha amada, que precisa hoje mais uma vez visitar nossos corações e nos abençoar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Abra sua Bíblia ou acesse o texto em teu dispositivo eletrônico. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. O texto diz, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos abençoe na leitura, na reflexão de sua palavra neste momento. Esse final do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, ele vai nos inspirar em uma direção que é muito necessária, especialmente em nossos dias, meus irmãos. A ansiedade é um dos males mais agressivos do nosso tempo. As pessoas estão ansiosas. Alguém já disse, eu concordo, que a ansiedade é excesso de futuro. A pessoa fica preocupada com o amanhã. E, meus amados, a ansiedade, ela nasce, ela emerge de uma insegurança que nos é peculiar, que nos é inata. Nós nascemos e nós, por conta da queda, nós provamos e nós vivemos essa insegurança, nós tememos, nós temos medo. E a vida traz alguns riscos. Estava ontem em uma reunião e alguém disse: viver é um risco. Viver por si só já é um grande risco. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que na correria da vida, no encontro que nós temos com as nossas responsabilidades diárias, no simples movimento que você faz em estar no trânsito, quer seja de carro, ônibus, trem, enfim,
Minha esposa esses dias indo para o centro sem saber, depois recebeu a notícia de que alguém tinha sido assassinado em uma das linhas do trem, uma das linhas de nossa via férrea no Rio de Janeiro. Meus irmãos, humanamente falando, e sem essa dimensão, sem essa dinâmica da ação de Deus, da confiança que nós temos no Senhor, nós entramos nesse ciclo de pavor, de medo, de insegurança. E aí então Jesus falando aos seus discípulos, nesse que é o seu mais famoso sermão, e nesse bloco do Sermão da Montanha, Jesus está tratando de questões que têm a ver com a saúde, com a sanidade interior. Nós vivemos, irmãos, em um tempo profundamente perturbador. As lutas se apresentam. Nossa igreja tem, nesse último mês de junho, contemplado algumas situações que famílias de nossa igreja viveram, estão vivendo, enfermidades, situações que, vez por outra, pareciam estar superadas e, de repente, alguns problemas de saúde voltam à tona. Essas questões que a vida nos traz, meus irmãos amados e minhas irmãs queridas, e nós, em alguns dias, em algumas situações, olhamos para o nosso coração, para o nosso interior, e nos sentimos inseguros, preocupados. Aí então vem Jesus ao nosso encontro, para nos trazer uma palavra de vida, uma palavra de libertação, uma palavra de amparo para a nossa alma, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de renovo. A orientação de Jesus nesse texto especificamente é para que nós não nos deixemos dominar pela ansiedade. Como está teu coração nessa noite? O que te preocupa nessa noite? O que aflige a tua alma nessa noite? O que aflige a tua vida nessa noite? O que nessa noite apertou o seu coração, apertou o seu peito e fez com que sua voz saísse um pouco mais fraca ou nem saísse em um momento de adoração? O que está te preocupando? O que está minando a sua paz, minando a sua alegria, minando as suas forças, minando o seu coração? É interessante, meus amados, que Jesus apresenta nesse texto algumas necessidades, algumas pautas que são normais e necessárias para que nós vivamos. Ele fala do alimento, ele fala do vestuário, ele fala da vida. Só que a orientação de Jesus é: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as aves? E nesse texto, meus irmãos, Jesus estabelece alguns contrapontos que precisam nos despertar, porque em alguns momentos nosso coração nos convence de que nós precisamos cuidar de nós mesmos, de que nós precisamos cuidar da nossa vida. Eu não estou aqui fazendo apologia à preguiça ou à irresponsabilidade. Eu ouvia hoje um testemunho, meus queridos, a partir da realidade do Oriente Médio, e esse irmão se converteu ao Evangelho, se converteu ao cristianismo, e então perseguido, a cada domingo que ele se reunia com uma igreja perseguida, uma igreja escondida, uma igreja nos lares, quantas prisões, quantas cadeias, enfrentando dois tipos de julgamento: julgamento civil, julgamento religioso, sabendo que a sua vida estava em risco, sabendo que a sua família estava em risco, ameaças: se você continuar pregando o Evangelho, a sua esposa vai sofrer consequências; se você continuar pregando o Evangelho, seus filhos vão morrer. Uma frase daquele homem me chamou muita atenção. Ele falou: os meus filhos, antes de serem meus filhos, eles são filhos de Deus, e Deus cuida deles. Eu não posso cuidar. Essa responsabilidade, essa prerrogativa é muito maior do que eu. E quantas vezes, irmãos e irmãs,
nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Em certas situações, o problema nem aconteceu. E nós já estamos nos desgastando e usando nossas energias com um problema que é apenas uma conjectura. Uma das palavras de Jesus mais especiais nesse texto é: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós precisamos entender de forma muito didática, de forma muito clara, de forma muito honesta, que nem sempre, o dia que vivemos é um mar de rosas. Enfrentamos adversidades, temos surpresas, algumas boas, outras nem tanto. E a cada dia que nós vivemos, nós precisamos ouvir o que Jesus ainda está falando hoje, após mais de 20 séculos, de orientar seus discípulos nessa direção e agora orientando os nossos corações. Esse texto é um convite para alguns movimentos. Esse texto é um convite para que nós entendamos de vez a nossa pequenez e a nossa incapacidade de gerirmos a nossa vida e termos a pretensão de bater no peito e dizer: a minha vida cuido eu. Não podemos dizer isso, irmãos. Esse texto é um convite à dependência do Senhor. Esse texto é um convite a uma caminhada pela fé. Esse texto é um convite à entrega, a colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que inquieta o nosso coração. Talvez neste culto, você que está aqui, você que está em casa conosco, talvez você tenha trazido hoje no peito situações que estão gerando inquietude na tua alma. Como falei anteriormente, estamos encerrando o mês. E a maioria das pessoas me diz: pastor, o meu salário acaba lá pelo dia 20. Então as últimas semanas é pela fé, aprovação. Aguardamos o dia 5, quinto dia útil, tal. Inquietudes, preocupações, medos, irmãos, medos. Nossas emoções são frágeis, nosso coração é enganoso, vivemos em um mundo perigoso. E se nós não olharmos para a palavra de Deus, se nós não buscarmos o coração de Deus, se nós não formos homens e mulheres de oração, nós corremos o risco de cair no perigo que Jesus está denunciando aqui nesse trecho do capítulo 6, a ansiedade. A ansiedade é mortífera. A preocupação, ela nos torna cativos. Pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, elas ficam agitadas, amargas, estressadas, esquecem a capacidade de sorrir, de se alegrar com pequenas coisas. Pesquisas nos mostram que as nossas crianças, elas podem ser classificadas como a geração que é filha de pais esgotados. Pais e mães. Porque de alguma forma nós nos cobramos como pais em dar uma qualidade de vida para nossos filhos, para a nossa família. O marido tem essa preocupação, a esposa tem essa preocupação. Nós temos que construir algum palácio que garanta o nosso futuro. Nós temos que construir uma realidade que garanta a nossa velhice. Nós temos que proporcionar ao nosso filho ou à nossa filha tudo o que não tivemos. E nessa busca, nesse afã, pesquisas mostram que pais e mães têm investido muito tempo em prol de seus filhos, mas não passam tempo com seus filhos. Ou seja, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que correm atrás do vento para abençoá-los, não têm tempo de qualidade com eles.
E são filhos que têm o último telefone da última geração. São crianças, juventude, adolescentes, que usam as melhores marcas de roupas, têm acesso aos melhores privilégios de uma sociedade, mas são órfãos e órfãs de pais vivos. E quando há um momento de contato, esses pais, essas mães estão esgotados, cansados, estressados e não aguentam nem a voz da criança. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, é um convite à libertação, irmãos, porque de alguma forma nós temos que encontrar um modo leve de viver nesse peso que a vida nos traz. E mais uma vez eu digo, o convite de Jesus não é para que nós sejamos relapsos, não é para que nós sejamos omissos, não é para que nós sejamos irresponsáveis. O convite de Jesus é para que nós reconheçamos, a nossa limitação, reconheçamos a nossa total incapacidade de resolvermos todos os problemas que chegam a nós. Existem situações que você pode resolver, existem problemas que você até pode evitar, mas existem questões que chegam na tua vida, que chegam na minha vida, que nós não temos recursos para resolver. E em todas estas coisas, qual é o caminho para nós, irmãos? Entregarmos tudo nas mãos do Senhor em plena confiança. Confiança. Fé. Sabemos que Deus não falha, sabemos que Deus não nos abandona, sabemos que Deus está no controle. Deus continua no controle, meus irmãos, ainda que nós vivamos lutas, ainda que enfrentemos enfermidades, ainda que enfrentemos momentos de recursos limitados, Deus continua no controle. A igreja que está aqui nessa noite crê nisso. Eu posso ouvir o amém da igreja? Então, se Deus continua no controle, nós precisamos confiar nele. Repito, existem problemas que você pode resolver, existem outros que você deve evitar, mas existem alguns que você não tem condições de resolvê-los. Em todos os casos, confie no Senhor, dependa do Senhor, descanse no Senhor. Jesus, em sua argumentação, Jesus em sua apologética aqui, ele vai, em seu discurso, ele vai estabelecer alguns contrapontos e dizer: vocês são a coroa da criação. Vocês são muito mais importantes para o Pai do que as aves do céu, do que a erva que está no campo. Vocês são os amados e amadas. Vocês são a coroa da criação de Deus, o nosso Pai. Na lista de prioridades de Deus, em relação a toda a criação, vocês ocupam a prioridade, o primeiro lugar. E esse Deus que é o vosso Pai, cuida das aves dos céus, dá o crescimento para a erva do campo. Esse Deus, esse Pai, não dará a vocês aquilo que vocês precisam. Então percebam que nesse segundo momento não há uma negação por parte de Jesus de que eu e você temos necessidades. E para suprirmos, meus irmãos, essas necessidades, e como disse anteriormente, esse texto não é uma defesa da irresponsabilidade ou de uma vida relapsa. Na construção, para que atendamos, para que alcancemos essas necessidades previstas pela vida, nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte, mas nós precisamos entender, meus irmãos, e é um exercício de mordomia. Tudo vem do Senhor. Desde a vida, desde o fôlego, você não acordou hoje pela tua força. Você acordou hoje por dádiva de Deus. Era Deus que estava cuidando do teu sono. Foi o Senhor que te despertou. Você saiu de casa hoje para trabalhar. Você não viu, você não percebeu. Eu não vi os livramentos que o Senhor nos concedeu. Mas Deus hoje nos concedeu inúmeros livramentos. Inúmeros. A palavra tem se cumprido em nossas vidas. Deus tem dado ordens
aos seus anjos a nosso respeito. E, meus amados, Jesus está aqui fortalecendo o seu argumento, dizendo: vocês não devem correr atrás dessas coisas como se elas fossem fins em si mesmas. No versículo 32 ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Precisamos levar para casa hoje a consciência, e talvez sermos lembrados pelo Espírito Santo, de que nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai, meus irmãos e minhas irmãs, que não falha, que não nos esquece, e que sabe de tudo que precisamos, e Ele tem nos proporcionado os recursos necessários. Aí então, no terceiro momento desse texto que é riquíssimo, há um verso que é muito conhecido. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como se nós nos ocupássemos da agenda de Deus, e Ele então se ocupasse com a nossa agenda. É como se nós entregássemos ao Senhor todas as nossas necessidades e colocássemos nossa vida à disposição dele. E ele então, não por barganha, mas por amor e cuidado, ele assume o compromisso de atender, de suprir, de cobrir, de acrescentar sobre nós todas essas questões que nos são necessidade. E, meus irmãos, o texto não fala de vontades, o texto fala de necessidades. Deus sabe que se atendesse todas as nossas vontades, nós nem mesmo estaríamos aqui. Na verdade, se Deus atendesse todos os nossos pedidos, nós nem estaríamos aqui. Mas Deus sabe atender as nossas súplicas de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E aí então esse texto termina no versículo 34, como eu disse anteriormente: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu querido, minha querida, que nós vivamos um dia de cada vez. E vivamos cada dia na dependência do Senhor. Essa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para tratar um pouco com a nossa alma, com o nosso coração. Porque talvez eu fale nessa noite com gente muito ansiosa, pessoas inquietas. Talvez nesta noite eu fale com pessoas que não têm conseguido dormir direito, sono sobressaltado, pessoa acorda assustada, pesadelos, angústia. Pessoa dormindo, o cônjuge vê a pessoa dormindo, a pessoa se batendo, porque está agitada, porque está ansiosa. Jesus disse que por causa da nossa ansiedade, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Há um ledo engano em nossa alma, irmãos, de que por estarmos preocupados, ansiosos, inquietos, nós resolveremos os problemas. Talvez você seja como eu. E confesso aqui um pecado e uma fraqueza minha. Quando o meu coração é assaltado por alguma preocupação, a minha tendência é perder o sono. Eu perdi a conta de noites que eu passei em claro. Só que eu tenho feito um exercício para reeducar a minha alma, reeducar o meu coração, para não perder o meu sono. Uma noite de sono é muito valiosa. Uma noite de sono tua, meu querido e minha querida, não pode ser perdida. Não vale a pena você perder a noite de sono por causa de um problema, por causa de uma preocupação, por causa de uma ansiedade, por causa de uma decepção, por causa de um aborrecimento. Não adianta, não vale a pena. E Jesus está dizendo: se vocês ficarem preocupados, ansiosos, isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada.
Então qual é o caminho? E qual é o convite da graça nessa noite? O convite da graça de Deus para nós nessa noite é para que nós reconheçamos que somos pequenos, que somos limitados, que somos frágeis. O convite da graça de Deus nessa noite é para que nós retomemos, irmãos e irmãs, um caminho de confiança, fé. O que é fé? Nós sabemos a definição de fé segundo o autor da carta aos Hebreus. A fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Isso é lindo. Fé é enxergar aquilo que não existe ainda. Fé é crer para além da expectativa, para além da esperança. A fé é algo tão poderoso que nos move para o sobrenatural, e se nós queremos agradar o coração de Deus, nós precisamos nos aproximar dele com fé. Porque a Bíblia nos diz que ele é o galardoador daqueles que o buscam com fé. Então, meus irmãos, há nesse texto também esse convite da graça para que nós retornemos para um caminho de confiança. Há uma mensagem no coração de Jesus para nós, de que simplesmente não adianta, não resolve a preocupação, a amargura, a tristeza, o aborrecimento, ficar, mascando e mascando e mastigando e ruminando um problema, um amargor, uma preocupação. Não adianta. Você vai se desgastar antes e durante esse problema que pode acontecer ou não. Viva um dia de cada vez, uma situação de cada vez, um momento de cada vez, dependendo do Senhor. Há um convite da graça nesse texto para que nós olhemos para a criação e percebamos de novo como Deus cuida da criação. Eu estava hoje no Centro Batista, no Rio de Janeiro, na propriedade do Seminário do Sul. Eu gosto muito daquele lugar, gosto muito cada vez que eu volto ali. Minha alma fica revigorada, eu tenho boas lembranças, ótimas lembranças, bons tempos. E hoje, entre um curso e outro, eu olhei para aquele verde, de toda aquela mata que está por trás da propriedade do Seminário do Sul, o céu azul, um dia, uma temperatura amena. Eu falei, Deus, que dia lindo, que dia abençoado. E entre uma aula e outra eu pude olhar para a criação e eu pude ser lembrado de que o Senhor cuida da criação. E os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse Deus que sustenta a criação é o mesmo Deus que está muito envolvido no cuidado com a minha vida e com a tua vida. Que você hoje seja relembrado desta verdade. Também é um convite. Busque o reino, meu querido. Busque o reino, minha querida. Quando você se ocupa das coisas de Deus, Deus se ocupa com as questões que permeiam a tua existência. Busque o reino. Volte a servir. Volte a frutificar. Volte a se colocar disponível nas mãos do Senhor. E correndo o risco de ser repetitivo, mas com a intenção de ser pedagógico, viva um dia de cada vez. Viva o hoje. Hoje. Mas, pastor, é amanhã. O amanhã trará os seus problemas, mas antes do amanhã trazer os seus problemas, o Senhor já destinará à tua vida o seu cuidado. Deus chega primeiro, Deus não se atrasa. Deus cuida de nós. Então, queridos, que o Espírito Santo hoje nos abençoe, nos fortaleça, e que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, mas que todas as nossas petições sejam conhecidas do Senhor através da oração e súplica. E que Deus te abençoe nesse dia.
Em nome de Jesus. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor. Te convido a ficar de pé. Logo após estaremos orando, caminhando para o fim deste culto nessa noite.
receba o nosso amor, nossa gratidão. Leva teu povo em paz, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos. Dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoado por Ti. Ó Deus, sabemos que Tu não estás cheio ao cronos, ao relógio, ao nosso tempo. O Senhor chega antes, o Senhor chega primeiro. Então ensina o nosso coração a se aquietar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a não andarmos ansiosos, preocupados, a sermos mais sensíveis, contemplativos, percebermos que o Senhor está agindo através e a partir dos detalhes que circundam a nossa vida. Essa noite, ó Pai, se alguém chegou aqui preocupado, tira a preocupação. Se alguém chegou aqui triste, retira a tristeza e enche o coração do teu filho, da tua filha, de alegria. Se alguém chegou aqui fraco, ó Deus, derrama as forças. Que nós saímos daqui hoje, Pai, transbordante da Tua presença, porque o que precisamos é a Tua presença, o que precisamos é o Teu reino, o que precisamos é a Tua soberania, o que precisamos é o Senhor governando em nós. Abençoa-nos nessa noite, receba este culto que oferecemos a Ti um buquê de adoração, Pai. E que a glória seja dada ao Teu nome. E que a paz de Deus enche o nosso coração. Tendo isto em vista, eu oro para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações, e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os santos e santas de Deus digam amém e amém. Você pode sentar com esta canção, com a tua oração e alegria, e encerramos este culto. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Amém e amém.